realmente começa no planejamento. Quando não se faz o procedimento de forma correta, a tendência é que as informações de resultado também não transpareçam em nada, o que realmente ocorreu dentro dos municípios, de uma forma geral. Vou ver só se eu compartilho aqui a apresentação. Eu não consigo visualizar, tá dando para visualizar já, não? Vamos ver aqui. Não, Célia, não está compartilhando ainda. Deixa eu ver aqui. Agora sim, não? Não. Está autorizado Aparece... compartilhamento, será? No caso aqui, ó. Janela do aplicativo, seria isso aqui, compartilhar, não? Isso, daí clica na janela que ela abre, onde você está com o arquivo aberto, isso. Certo, ok. Peraí. Ok, certo. Deixa eu... Tá aparecendo, viu? Deixa eu só verificar aqui. Essa é a tela para compartilhar. Deu alguma coisa, ele trava. Fazer esse procedimento de novo. Compartilhar. Aí, janela do aplicativo. Compartilhar. Deu agora? Apareceu. Sim, ok. Está projetando. Certo. Então, como eu vinha citando antes, né, nesse trabalho, desde 2016, nós vimos trabalhando a capacitações dos CIOPs no Brasil inteiro, e a gente sente a dificuldade que os municípios, de uma forma geral, têm com relação à parte de planejamento. E, assim, a gente vê como o principal problema nessa situação do planejamento porque, muitas vezes, as áreas, né, as várias áreas dentro do município, elas não se interam, não se juntam, né, para trabalhar essa parte do planejamento. Em alguns municípios, por exemplo, em que o contador do município é responsável por tudo que diz respeito à parte contábil e orçamentária do ente, em muitos momentos, e que ele nem conhecimento da área de saúde ele realmente tem, às vezes fica de um ano para o outro, as peças orçamentárias simplesmente aquele copia e cola, né? As informações, elas vão se passando de um lado, de um período para o outro, e, no caso, não refletem a realidade da execução que realmente deveria estar sendo transparecida, né? E aí a gente vem com relação aos instrumentos, né? Eu vi vocês citando hoje o tema a parte do relatório anual de gestão, né? Mas, no caso, são instrumentos que são extremamente necessários para a parte de planejamento, que é o plano anual de saúde, né? A programação anual e o relatório anual de gestão. Essas peças, elas são essenciais, elas são os instrumentos para que qualquer ente federado possa organizar toda a parte da saúde, né, no que diz respeito aos municípios. Mas trabalhar esses planos de forma individual, não tendo interação entre a parte da execução contábil lá do ente federado com as informações realmente da saúde, não tem como você trazer uma informação efetiva, né? Então, esses instrumentos, eles precisam andar, né, de comum acordo, assim dizendo, né? As áreas precisam estar se integrando, né, para que as informações realmente sejam trabalhadas da melhor forma possível. Do que foi nos passado, começa com a parte da subfunção, que a gente vê como um problema seríssimo, não tão na região sul do Brasil, a gente percebeu em algumas outras regiões, mas aquela situação da subfunção que diz respeito à saúde, aquelas que são mais típicas da saúde, que tem aquelas subfunções que são vinculadas, e as subfunções que, no caso, podem ocorrer coisas da saúde ou não, né? Quando a gente
trabalha com essa parte do planejamento, isso é essencial, né? No caso, evidenciar em que área realmente aconteceu, né, que se vai efetivar aquele determinado gasto. Inclusive, em uma reunião que nós tivemos há uns dias atrás, houve questionamento com relação a, principalmente, essas portarias que foram remetidos recursos específicos para uso na Covid-19, e, no caso, em alguns municípios, fizeram com orientação do COSEMES ou da CNN, etc., fizeram a programação com base em uma subfunção que não reflete a realidade do gasto. Por exemplo, foi citado numa nota técnica de que a subfunção que seria para utilização de todos os gastos relacionados ao Covid, que viessem específicos do Fundo Nacional de Saúde, seria a subfunção administrativa. Só que a subfunção administrativa, ela não reflete a área em que realmente aquele gasto foi efetivado. Então, isso é muito importante, e a gente já até observou em outros exercícios, que tem município que ele, durante todo o exercício, ele lança somente as informações da execução orçamentária na subfunção atenção básica. Não detalha as subfunções com a necessidade que realmente é necessário, né, com a informação, precisa realmente ser espelhada dentro da contabilidade do ente federado. Então, no CIOPS, nós separamos as subfunções em subfunções administrativas, as subfunções vinculadas e algumas informações complementares. O somatório dessas subfunções em si, ela seria o montante do que ocorreu na função 10, saúde, que é a função que representa todos os gastos relacionados à saúde. Então, na subfunção administrativa, tem aquele planejamento, orçamento, administração geral, financeira, a parte do controle interno, tudo isso relacionado à saúde, né? Então, a subfunção administrativa ligada à função 10, né, daria, no caso, aos gastos dessas áreas que estão estipuladas aí. Nas subfunções vinculadas, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com relação a isso, em cada uma das subfunções, e um grande problema que a gente vê, e que acaba isso interferindo no resultado da informação da saúde, que, no caso, muitas vezes, a informação que está sendo prestada, né, não se consegue entender a nomenclatura. A gente sabe que o Manual Técnico do Orçamento, que é quem rege todas as codificações contábeis, né, a nível Brasil, não traz um detalhamento do que é cada subfunção. Então, se aquele que faz, que está trabalhando com as peças orçamentárias, se ele não compreender o que é a atenção básica, o que é a assistência hospitalar ambulatorial, suporte profilático terapêutico, etc., como que ele vai identificar isso dentro do orçamento dele? Como que ele vai classificar corretamente esse gasto? Então, outra é fazer a assimilação entre esses gastos e o recurso que veio do Fundo Nacional de Saúde ou o recurso próprio que o ente federado está utilizando nos gastos da saúde. Então, basicamente, o sistema hoje, ele traz esse resumo, no caso da subfunção administrativa, e tem uma chamada subfunção informações complementares, que abarcariam qualquer outra subfunção que não é típica da saúde, mas que poderia estar sendo usado, né? E as subfunções vinculadas, que a gente vai trabalhar um pouquinho com relação a isso. E, principalmente, fazer um paralelo entre o que é essa subfunção e no caso, o que isso representa no recurso que foi repassado para o ente federado. Antes de entrar na parte de falar um pouquinho mais com relação a essa história desse paralelo entre a subfunção e os blocos de financiamento, a gente também, só para relembrar um pouquinho, essa história da natureza de despesa, que também está especificada no Manual Técnico do Orçamento, que traz, né, no caso, como primeiro dígito, a categoria econômica da despesa, né, se ela é corrente, se ela é de capital, se ela é gasto com pessoal, no caso, o grupo da natureza da despesa, se é uma outra despesa corrente, a parte da modalidade de aplicação,
né, o elemento de despesa, e, no caso, toda essa codificação que representa o gasto dentro do município, e que, muitas vezes, aquele que faz o planejamento anual da saúde, né, ele não tem conhecimento da estrutura orçamentária, e aí, quando não tem alguém que tem esse conhecimento, que é o contador do município, ou alguém dentro da Secretaria de Saúde, que tenha conhecimento da parte orçamentária pública, né, fica muito complicado que essas peças orçamentárias realmente se conversem. Agora, no ano de 2020, saiu, né, a portaria 828, falando, mudando a nomenclatura dos blocos de financiamento, né, trazendo a história do custeio e investimento, e agora passa a ser manutenção e estruturação. Inclusive, eu recomendo a vocês, existe agora um portal, dentro do YouTube, tem um canal do Fundo Nacional de Saúde, e eles têm publicado vários vídeos instrutivos, o que não ocorria antes, relacionados a todo tipo de legislações e o próprio acesso à página do Fundo Nacional de Saúde. E, no caso, esses vídeos, tem um videozinho lá que explica um pouquinho essa história da manutenção e estruturação, porque existe um falso entendimento no que diz respeito a isso, porque existe o conceito contábil, que para contador corrente, né, e custeio é a mesma coisa, e para investimento e capital é uma coisa só. Isso é o conceito que a contabilidade traz. E quando se procurou fazer essa mudança entre manutenção e estruturação, se diz que, no caso, manutenção, no caso, é muito além do que custeio ou corrente, e a estruturação é muito mais do que capital e investimento. E quando, na verdade, esses conceitos, eles, no que diz respeito a essa prática de financiamento, eles querem dizer basicamente a mesma coisa. Eu não posso usar recursos de investimento para manutenção e não posso usar recursos de manutenção para investimento. E aí, no caso, muitas vezes se tem uma incompreensão com relação a isso. Esse videozinho que eu cito do Fundo Nacional de Saúde é bastante importante no que diz respeito a esse conceito, né? No caso, não se pode usar recursos de manutenção para compra, né, de equipamentos, por exemplo, até porque o recurso de manutenção é para manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde e para o funcionamento dos órgãos de estabelecimento, só que isso acaba sendo muito abrangente e, às vezes, no caso, o usuário, ele acaba ou pegando uma brecha para utilizar o recurso de forma incorreta, ou não entendendo mesmo e utilizando de forma incorreta o recurso que foi repassado. Com relação ao bloco de estruturação, a regra é clara na portaria que diz para aquisição de equipamentos, para obras ou obras de reforma em imóveis já existentes. Então, ela no caso aqui, o conceito que é dado aqui, ele traz o mesmo pensamento do que diz respeito à despesa corrente, custeio, despesa de capital e investimento. Essa portaria, trazendo essas regras com relação ao financiamento, né, dos recursos federais, a gente tem um procedimento que tem que ser muito observado, o recurso é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, mas, no caso, até o final do exercício, pode até ser maleável, no caso, usar o recurso da atenção básica no MAC, da vigilância no MAC, do MAC na vigilância, etc., dentro do exercício financeiro. Agora, chegando ao final do exercício, tem que ser compensado isso para que aquele recurso que foi para cada grupo, né, seja de custeio e investimento, dentro de atenção básica, MAC, etc., que esse recurso ele seja utilizado na sua totalidade naquele grupo que foi repassado inicialmente o recurso. Existe uma portaria que sai todo ano, que a SPO do Ministério da Saúde repassa, publica, em que traz a informação de como vai ser a programação, né, o recurso, como que o recurso vai chegar até o ente federado, em que programa de trabalho, né, que deu origem àquele repasse que foi realizado, ou que vai ser realizado. E esse programa de trabalho, ele inclusive serve para que você faça a sua programação mais ou menos, pelo menos a nível de quê? Dos grupos de financiamento. Essas vinculações, elas não podem deixar de ser visualizadas, porque até o final do exercício, até então,
A portaria 3992, que surgiu lá em 2018, ela cita de que isso deve ocorrer, e inclusive cita no finalzinho dela, de que se o recurso que foi para determinada coisa não for utilizado corretamente, que pode haver algum tipo de sanção com relação àquelas pactuações que tinham sido feitas e o município ser penalizado. Isso eu ainda não vi diretamente acontecer, né? Mas, no caso, a probabilidade para que isso ocorra é porque já está previsto em portaria, né? Então, se observar bastante com relação a como que o recurso veio, qual a origem desses recursos, né? No caso, fazer o espelho desde a origem. E muitas vezes o contador do município ele não tem o conhecimento da parte da saúde e o acompanhamento, cai-se o recurso lá dentro da conta do município e até se descobrir para o que realmente é aquele recurso ou, no caso de onde veio, muitas vezes fica a desejar, a informação acaba se perdendo. No CIOPS, nós temos, no final do exercício, uma crítica que seria uma verificação entre o valor que você informou como recebido e o valor que realmente foi recebido. E muitas vezes o usuário decai em críticas relacionadas a isso no CIOPS. E na maior parte das vezes em que se decai com críticas relacionadas a isso, é porque até esquecer de lançar determinada receita ou não visualizar que determinada receita foi repassada ao município, não se fez a verificação. Então, isso muitas vezes ocorre por quê? Porque o contador do município não tem o conhecimento do que foi pactuado pela saúde. E como há, muitas vezes, uma mudança constante dos gestores de saúde em cada município, então, às vezes, o que um pactuou, quando o outro chega, ele já pega o carro andando, e assim muitas coisas vão acontecendo, né, no decorrer do mandato, no decorrer daquele período, né, em cada ente federado. Então, outro procedimento que se cita na portaria 828 é que as despesas, elas precisam estar previstas no orçamento municipal, obedecendo o regramento disciplinado desde a elaboração da lei orçamentária. E isso tem que ser, principalmente no que diz respeito aos recursos que vêm da União, tem que ser muito bem trabalhado, né, com o objetivo de fazer a comprovação entre a vinculação daquele recurso que foi repassado e, no caso, qual foi realmente a utilização daquele recurso dentro do município, né? Agora, eu queria só trabalhar um pouquinho, fazer um paralelo entre o recurso, a subfunção, que é como que você efetivamente registra o gasto, e o grupo de financiamento ao Fundo Nacional de Saúde. Nós sabemos que nós temos o grupo de gestão do SUS, nós temos o grupo de atenção básica, atenção primária agora, né? Nós temos média e alta complexidade, ou atenção especializada, vigilância e a assistência farmacêutica. Só que quando a gente recebe o recurso nessa nomenclatura, quem não é da área da saúde, efetivamente, no caso, casar essa informação do recurso recebido com o que realmente foi feito com relação ao gasto, nem sempre é tão fácil assim. Então, a gente precisa, primeiro, compreender o que é cada subfunção e, no caso, em cima da subfunção, o que pode ser relacionado aos grupos de financiamento. Aí nós fizemos um levantamento em cada subfunção que é típica, que pode ocorrer. Existem algumas subfunções, por exemplo, no caso da subfunção administrativa e na subfunção alimentação e nutrição. Essas duas subfunções não existe grupo de financiamento. Eu não tenho um grupo de financiamento chamado grupo administração ou grupo alimentação e nutrição. São subfunções que eu preciso saber quando o recurso vem do Fundo Nacional de Saúde, em que subfunção eu vou alocar. E aí, no caso, nós temos a subfunção administrativa, que ela é mais genérica, né, no que diz respeito aos recursos que vêm, é mais para utilização em ações de recursos humanos, recursos ligados à área de controle interno, elaboração de políticas públicas, né? E, no caso, isso aí não é algo que é plausível dentro dos grupos de financiamento. Então, tem um grupo chamado Gestão do SUS,
que geralmente, quando foi pactuado alguma coisa dentro da programação, para que seja passado para que seja utilizado na subfunção administrativa ou na subfunção alimentação e nutrição, o recurso vai ser repassado no grupo gestão do SUS, tanto no custeio como no investimento, né, nós temos esse grupo chamado gestão do SUS, e esse recurso pode ser passado. Até vocês podem visualizar aqui, a portaria da SPO, número 2, ela geralmente é número 1 ou número 2, sai no início do exercício, e ela vai sendo atualizada no decorrer do exercício. Aqui é o modelo de como se faz a programação da União no que diz respeito aos recursos que vai para os entes federados. E aí nós temos 10, que é a função, né, a função 10, saúde, e aí nós temos algumas subfunções que não são muito típicas, que nem a subfunção 422, eu não tenho ela dentro das subfunções típicas da saúde. Só que quando se fala da parte de fortalecimento e gestão da ouvidoria do SUS, se o Ministério da Saúde repassa recursos para o ente federado, ele vai repassar nessa codificação de programa. Então, no caso, a codificação que vai ser, ela vai se encaixar dentro do grupo de gestão do SUS. Assim como também os recursos que forem passados para a implementação da segurança alimentar e nutricional. Então, o que for passado de recursos nessas codificações dos programas de trabalho da União, eles vão ser repassados pelo Fundo Nacional de Saúde através do grupo de gestão. A subfunção atenção básica, aí vocês dizem, mas modificou-se o nome de atenção básica para atenção primária, mas por que as subfunções não mudam? Até enquanto equipe CIOPS, enquanto Departamento de Economia da Saúde, já foi encaminhado, por vezes, a SPO do governo federal, né, para que haja uma mudança na nomenclatura das subfunções, para que isso se assemelhe aos grupos de financiamento, só que isso não ocorreu ainda. Então, nem sempre a nomenclatura a subfunção correspondente, que ela foi criada por meio da portaria 42, lá da SPO, né, da SOF, e aí, no caso, essas subfunções, elas não mudaram a nomenclatura. Então, como saber qual vai ser a subfunção que vai estar ligada ao grupo? Subfunção atenção básica, né? No caso, o grupo vai ser atenção primária. Então, todo recurso que vem com essas codificações, 10 seria a função saúde, 301 que é a atenção básica. Então, o recurso veio para incremento temporário, veio para implementação de políticas de atenção à saúde, manutenção dos polos de academia da saúde, todos esses recursos, eles vieram no grupo atenção básica. Então, até o final do exercício, eu preciso fazer a comprovação no grupo atenção básica. Aí, no caso, alguns usuários questionam, bom, esse veio como atenção básica, e aquele recurso que, ao invés do grupo atenção básica, veio como grupo coronavírus. Como que eu vou classificar se eu não tenho uma subfunção chamada coronavírus? Né? No caso, a informação inicial é que sempre se observe no gasto qual a área de atuação em que realmente o gasto ocorreu. Se o gasto aconteceu na atenção básica, que se lance a despesa na atenção básica. Se o gasto ocorreu no MAC, é assim correspondente. Tem que se efetivar a área em que ocorreu o gasto, né, dentro da Secretaria de Saúde. Então, o grupo atenção primária, subfunção atenção básica. Isso é o que você precisa definir como recurso repassado e como subfunção na hora do uso do recurso. A subfunção assistência hospitalar e ambulatorial, ela equivale à atenção especializada. Então, o recurso vem no grupo de financiamento atenção especializada e a despesa, ela vai ser relacionada na assistência hospitalar e ambulatorial. Aqui vocês podem ver, codificação 10, que é a função, 302, que é a subfunção assistência hospitalar e ambulatorial. Então, se a despesa, ela vier no grupo de financiamento atenção especializada, a subfunção de uso para comprovação desse recurso que foi repassado é a assistência hospitalar e ambulatorial.
com relação a suporte profilático e terapêutico. Subfunção, esse nome é um pouquinho complicado, aquele que é contador do município, que não tem conhecimento da saúde, até ele saber que suporte profilático e terapêutico se equivale à assistência farmacêutica, vai um mundo aí. E aí, muitas vezes, o contador nem classifica nada nessa despesa, porque ele não conhece o que é, e não tem um manual que te explique o básico do que é essa subfunção. Então, todas aquelas ações voltadas para a produção, distribuição de suprimentos, medicamentos, né, produtos farmacêuticos em geral, eles são classificados dentro dessa subfunção suporte profilático e terapêutico. Se o recurso veio, função 10, né, ele vai para o município na subfunção 303, quer dizer que ele foi na subfunção suporte profilático e terapêutico. Pela portaria, se cita o quê? Se o recurso foi no grupo de financiamento assistência farmacêutica, ele tem que ser usado dentro do suporte profilático terapêutico para comprovar que o recurso que foi utilizado efetivamente dentro daquela programação. Subfunção vigilância sanitária e epidemiológica. Nós temos um problema nessa subfunção, porque, no caso, o grupo é vigilância em saúde. A subfunção são duas. Na hora do gasto, eu tenho que separar essa informação, e na hora do recurso, eu recebi só como vigilância em saúde. Né? No caso, existem os programas e etc. relacionados à parte de vigilância, e aí, no caso, quando a União passa o recurso, ela passa na função 10 saúde e subfunção 304, que é vigilância 304 e 305, vigilância sanitária e epidemiológica. E na hora de fazer a comprovação do recurso que veio no grupo de financiamento vigilância em saúde, aí vem-se a confusão, onde eu vou lançar a subfunção, na sanitária, na epidemiológica, onde cabe cada uma. E aí eu tenho que estar sempre observando isso para obedecer aos critérios, de qualquer forma, eu preciso comprovar o quê? O grupo Vigilância em Saúde. O somatório da vigilância epidemiológica e sanitária vai dar o total que foi repassado na vigilância em saúde. E aí nós temos um probleminha que chama o quê? As codificações, né, no caso, o tratamento que está sendo dado no que diz respeito à contabilidade pública, e aí viemos com a portaria 828, já a partir de abril, finalzinho de abril, talvez, aí fazendo toda uma mudança no orçamento que já estava pronto do ano passado. Nós trabalhamos com o orçamento do ano passado, e quando chega esse, vem toda essa modificação, e como que isso ficou sendo retratado no CIOPS. A portaria 828 no CIOPS, ela não vai estar transparecida no ano 2020. Nós não modificamos o sistema, a codificação de receita, a subfunção já não tem mudança mesmo, e as fontes de recurso também não tem mudança. Então, a portaria, ela vai ser evidenciada na mesma codificação antiga dos blocos de financiamento, que tinha lá custeio e investimento. A gente não pôde fazer mudança nessa codificação ainda. O CIOPS já vem há mais de 3 exercícios tentando fazer alteração no inventário da receita. Essa alteração ainda nós não conseguimos fazer, porque Tesouro Nacional está até o final do exercício agora para liberar uma nova codificação do inventário da receita, que vai mudar todo o sentido do que é hoje. As codificações já mudaram, como eu vou mostrar na tela anterior, a gente já tem previsão de mudança para o ano que vem, só que a gente precisa que, no caso, essa codificação um dia, pelo menos, cause um pouco de normalidade, de que não haja tanta mudança, a cada exercício, mudando o inventário de receita, fica difícil de você, quando você consegue alcançar a mudança, já vem mais 2 atrás para você alterar. Né? No caso, nós não alteramos o usuário que preenche o CIOPS, quando o sistema dele não faz aquele para-D, aquela identificação para que ele preencha o CIOPS, ele tem que preencher manualmente e fazer um para-D no Excel para que ele consiga preencher as informações. Então, 2020, infelizmente, não foi feita alteração no rol, né? No caso, a previsão é que seja feito agora para 2021, já no primeiro bimestre, mas a gente ainda não tem certeza. As subfunções, qualquer mudança nas subfunções não é feita nem pelo Tesouro, é feito pela SOF,
né, até em conjunto com o Tesouro, mas eles que determinam como que vão ser a nomenclatura das subfunções. Então, permanecem essas até para o exercício que vem, não tem nenhuma publicação de mudança nesse sentido. E aí nós vimos com relação às fontes de recurso. Hoje, no CIOPS, nós temos as fontes de recurso, e inclusive estamos participando no grupo de trabalho com o Tesouro Nacional, com relação às mudanças e uma padronização das fontes de recurso. Porque um dos grandes problemas que a gente já observa desde quando começaram as capacitações e até de antes, é que, por não haver um padrão de fonte de recurso, existe muita divergência de informação entre um município, entre um estado e outro, né? Normalmente, quem faz a codificação das fontes de recurso é o Tribunal de Contas local de cada ente. Então, ele determina quais são as fontes, em cima disso ali ele trabalha para prestação de contas. Não existe, a nível nacional, uma codificação de fonte de recurso padrão. Então, eu tenho fonte de recurso ordinário no CIOPS, que é a fonte de recursos livres, né? No caso, tem a fonte imposto e transferência de impostos, uma fonte e outros recursos destinados à saúde, e, no caso, existe a fonte transferência SUS provenientes do governo federal. Desde o ano passado, o Tesouro Nacional já fez um detalhamento nessas fontes. O CIOPS permanece com a fonte governo federal. Fonte de a parte de convênio, operação de crédito e royalties, que essa fonte nem é utilizada, porque nunca foi regulamentado a parte de royalties. Para o ano que vem, o nosso objetivo, já trabalhamos isso em planilha de programação, é finalmente adotar um novo inventário de receita, conforme vocês estão vendo aí em tela. Tanto na parte de custeio, como na parte da receita corrente, como da de capital, usar já as codificações determinadas pelo Tesouro Nacional. As subfunções permanecem as mesmas, e com relação às fontes de recurso, a previsão é que nós coloquemos no sistema as fontes de recurso também determinadas pelaquela portaria 394, para fazer o controle relacionado ao COVID, a ação 21C0, tanto na parte de custeio, como na parte de manutenção, como de estruturação, ter essas fontes aí a partir de 2021. Né, no caso, citando com relação ao CIOPS, no que diz respeito à parte do COVID, nós fizemos uma alteração no sistema. Nós inicialmente tínhamos colocado um quadro no sistema para informações gerenciais. Esse quadro, ele foi colocado pelo fato de não haver como fazer a coleta da informação específica do COVID, de forma orçamentária, porque essas fontes foram criadas para uso a partir de agosto de 2020. E a informação que foi usada no período anterior, como que seria classificada, como que eu poderia fazer a coleta da informação? Cada estado, geralmente, criou um formato de transparecer gerencialmente ou através de alguma codificação de fonte, de recurso, ou algum tipo de código que identifique a despesa, né, que seja específica do COVID. E então, nós, com orientação do Tesouro Nacional, criamos no CIOPS os quadros do COVID. Esses quadros são para informação do que você direcionou para o COVID e o que realmente você já utilizou efetivamente, empenhou, liquidou e pagou, né, referente àquele recurso, ou que você recebeu da União, ou recurso que você recebeu do Estado, ou recursos que você tenha utilizado do seu caixa geral, recurso próprio seu, para uso referente ao COVID. O objetivo disso é consolidar a informação do gasto no que diz respeito ao COVID a nível nacional. O CIOPS é o único sistema que colhe as informações e consolida esses gastos a nível Brasil. Então, a partir da informação prestada pelo ente federado, é necessário que essa informação seja consolidada, né, e transparecida, né, a nível nacional, de todo o exercício de 2020 até 2021. Saiu-se a portaria 28 ou 24, essa portaria é do Ministério da Saúde, e o objetivo dela foi tornar obrigatório o preenchimento desses quadros. Inclusive, tem alguns usuários perguntando que os quadros foram reabertos agora para preenchimento. A informação ela tem que ser posta a partir de agora,
ou você tem que retroagir alguma versão que você já tenha encaminhado de algum bimestre para trazer a informação. O que nós temos citado a informação foi prestada com a informação do Covid, porque a informação a informação da função 10, toda despesa com saúde, ela é informada nas pastas do sistema, previsão e execução da despesa, na pasta da despesa por fonte resta a pagar, na pasta de execução da receita, toda a informação no que diz respeito à saúde do município, ela vem já preenchida normalmente. O que nós fizemos com esse quadro gerencial foi dar a possibilidade de visualizar de forma complementar o que é especificamente do Covid. Aquele município que enviou a informação e a informação do Covid não foi exposta pelo fato do quadro, até o momento, não estar disposto, né? Ele precisa retroagir ao quarto bimestre, preencher a informação e solicitar a retransmissão. No último dia 5 de novembro, nós tivemos um problema de ataque cibernético no Ministério da Saúde, na rede, e isso afetou vários sistemas, dentre eles os CIOPs. E isso tem causado uma instabilidade no sistema, né? O que nós temos avisado aos usuários que o DataSUS está tentando resolver o problema, e no caso agora, nesses dias, está difícil de você fazer alguma retransmissão de dados, homologação, e também algum problema com relação a cadastro de usuários. Né? Qualquer problema que tenha pode ser encaminhado por e-mail, formalizado, que nós daremos resposta. Né? No mais, era só isso que eu tinha para tratar, e aí fico à disposição de vocês. Obrigada. A gente que te agradece, Célia, muito obrigada por todas as informações, pela participação aqui com a gente. Eu vou passar para a Luana, do COSEMES Paraná, para conversar um pouquinho com a gente também, e aí a gente abre para perguntas para todo mundo, pode ser? Então, Luana, bem-vinda. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade da gente estar, na realidade, trocando a experiência, um pouquinho do trabalho que a gente também tem desenvolvido na região de saúde, né? Eu sou apoiadora do COSEMES, então, por isso que a gente tem um período aí de compartilhamento. Luana? Voltou? Voltou. Então, assim, primeiro, Célia, eu acho que muito bem abordado, na minha apresentação tinha algumas questões também em relação ao orçamento, mas a Célia com muito mais propriedade para falar, né? Eu não sou contadora, mas a gente tem feito um relacionamento aí de parceria com os contadores na região, então a gente tem aprendido muito, né? Então, eu vou começar chamando a atenção assim, né? Acho que muito bem abordado já pela Célia, em relação à questão da importância do planejamento. E aí, né, eu quis trazer um pouquinho o que vem na cabeça, na realidade, de todo mundo quando a gente fala dos instrumentos de gestão, né? A questão de metas, a cobrança em relação aos prazos, né? As ações, a questão das subfunções, os contadores, recurso. E muitas vezes a gente também escuta que é um planejamento de gaveta, né? Fazer os instrumentos de gestão, mas também não são utilizados no seu processo no dia a dia. E aí é esse resgate que a gente precisa, de fato, ter no processo de construção do planejamento dentro do município. Pode passar, Lili. A gente tem o costume de dizer, a Marina, que é a nossa coordenadora, sempre gosta de usar esse slide, né? E aí a gente vai aprendendo com o tempo que saúde não tem preço, mas tem custo e custa caro. Então, o que a gente vê, qual a importância, na realidade, desse entrosamento, dessa comunicação entre a parte orçamentária e a parte da gestão da saúde. Porque, na realidade, existe um orçamento e um limite. E um dia na vida também fui enfermeira, né, na assistência, que a gente está fora tão
há tanto tempo que a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas no período que eu estava no município, até como secretária de saúde, a gente quer ir fazendo tudo. E aí a gente sempre escuta do contador assim, mas eu não tenho orçamento, mas não tem orçamento, mas não tem dinheiro. E aí a gente tem, na realidade, uma relação de conflito. Então, na visão do gestor, sempre 2 mais 2 teria que dar 10, para que daí, de fato, a gente conseguisse alcançar todos os objetivos propostos. E não é, 2 mais 2 são 4. E aí entra a importância da gente trabalhar o planejamento. Pode passar? Só resgatando um pouquinho em relação ao planejamento e prestação de contas, né? Que o planejamento da saúde, ele é parte do planejamento governamental, com um orçamento, diretrizes municipais e, na prática, quase sempre os instrumentos são construídos de forma separada em tempos diferentes. E aí a gente tem uma grande dificuldade de fazer casar a necessidade do planejamento em saúde com aquilo, de fato, que a gente chama do planejamento de governo. Então, o PPA, em alguns casos, ele é feito sem as diretrizes do Plano Municipal de Saúde, que, por sua vez, é construído posterior à elaboração do PPA. Então, isso é um fato que a gente chama atenção para começar um processo interno dentro do município nesse quesito dessa organização, né? A programação anual de saúde geralmente é elaborada sem consonância e sem descompasso de temporalidade com a LDO e LOA. E aí, nesse sentido, o DigiSUS ele vem com um olhar um pouco diferente, quando ele traz que você tem que digitar as subfunções vinculadas às diretrizes e você tem que colocar o orçamento. Então, isso foi um diferencial que o DigiSUS, não que o SARG não trouxesse isso, mas o DigiSUS traz isso muito mais evidente, com muito mais provocação do olhar da parte da gestão para esse processo. O relatório de gestão em geral, né, que não faz interface com a programação anual de saúde e a LOA, e no caso é totalmente diferente. Então, assim, a gente identifica essas dificuldades na prática, e são essas dificuldades que a gente tem que entender que devem ser mudadas. Esses instrumentos de governo e instrumentos de gestão da saúde, eles devem estar totalmente interligados para que você tenha, de fato, um planejamento municipal que consiga alcançar os seus objetivos, as suas metas e, de fato, executar o orçamento. Pode passar? Só trazendo um pouquinho, né, a questão do planejamento, está desde lá da nossa Constituição Federal, lá, que traz no artigo 65, a questão do plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, assim como na nossa Lei Complementar 101 de 2000, que fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode passar? E na saúde, a gente ainda está com a Portaria 2135, de 2013, que ela estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS. Então, ela traz que os instrumentos de planejamento, o plano, a programação e o relatório, o que deve ter minimamente dentro de cada instrumento para que ele, de fato, contemple essa necessidade de saúde. Pode passar? A Lei 141 também traz no seu artigo 36, né, os entes da federação que deverão encaminhar essa programação anual do plano de saúde aos respectivos conselhos de saúde. Então, é fato que nós temos um plano municipal de saúde, que a vigência é de 4 anos, pelo que entendi, vocês já tiveram um momento de discussão do plano, e que automaticamente, cada ano de meta que você colocou dentro daquele plano, ele vai construir uma programação anual de saúde para que você possa estar definindo o que você vai desenvolver de ações para alcance da meta naquele ano. Pode passar? Então, aí é um quadrinho básico, né? Que esse quadro, na realidade, que é a nossa grande dificuldade na prática e que a gente tem que exercitar. Então, nós temos os planejamentos de governo, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, e eles refazem uma consolidação, uma interligação do planejamento da saúde. Então, o plano de saúde ele deve estar interligado totalmente com o plano plurianual. A programação anual de saúde ela precisa estar ligada com a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Por quê? Não adianta eu programar dentro da minha programação
eu construir, eu colocar que eu vou contratar, eu colocar que eu vou implantar tal serviço, se eu não contemplar dentro da minha LDO e da LOA um orçamento para essa finalidade. E aí a gente tem que entender que essa interligação, ele traz dentro da sua forma de prestação da execução dessas ações de planejamento, tem que trazer dentro do relatório anual de gestão, que está interligado com o REREL, o CIOPS, RDQA e, claro, o RAG, né? Pode passar. Então, a programação anual de saúde em si tem alguns pontos principais. Ela é desencadeada as diretrizes, objetivos, metas e indicadores do plano, e quando faz essa migração para a programação, eu preciso ter o detalhamento e a inserção das ações a serem alcançadas para ações executadas para o alcance da meta e orçamento. Então, eu trago as minhas diretrizes, objetivos, metas e indicadores para aquele ano, eu incluo as ações que eu vou desenvolver para alcance daquela meta proposta para aquele ano e qual é o orçamento que eu vou destinar para desenvolver essas ações. E, automaticamente, isso daí migra para o relatório anual de gestão, onde é feita a avaliação dos resultados alcançados e a prestação de contas. Pode passar. O planejamento é um processo dinâmico, e aí a gente coloca sempre que a gente se depara, como se deparou esse ano, em relação ao enfrentamento do Covid. Então, a gente precisa ter um movimento sempre constante de atualização. Não significa que eu fiz o plano lá há 3 anos atrás, que nosso plano está vigente até o ano que vem, que eu não possa fazer uma alteração para incluir, por exemplo, as ações de enfrentamento, uma diretriz específica de enfrentamento ao Covid, sendo que é uma epidemia, uma pandemia, na realidade, né, um cenário epidemiológico diferente daquilo que estava previsto. Lembrando que toda vez que fizer qualquer tipo de alteração nos instrumentos de gestão, deve ser encaminhados e aprovados ao Conselho de Saúde, perdão. Em relação à previsão orçamentária, né, então a programação anual de saúde ela deve estar em consonância com a LDO e LOA. Observar sempre se o orçamento municipal contempla as subfunções propostas na PAS. E aí eu vou chamar uma atenção, né? Acho que a Célia trouxe muito bem explicada a questão das subfunções, e aí o que a gente vê na prática? Nós tivemos aquele movimento do planejamento regional integrado e tinha uma análise em relação à base de dados do CIOPS. E assim como a Célia falou, a gente vê muitos municípios apresentando, às vezes, as contas, né, o que foi executado de orçamento apenas dentro de uma subfunção. E aí a gente perguntava assim para o grupo, então você não paga o SAMU? Então você não paga o hospital? Então você não compra remédio? Né? Então, assim, como é importante, de fato, ter essa comunicação entre gestão e contabilidade, né? Para que, de fato, contemple. O que acontece na prática? Vamos falar um pouquinho da nossa da realidade, eu acho que eu vou falar um pouco da realidade da minha região, mas eu acho que contempla a realidade de um pouquinho de cada um. Quantas vezes a gente chega lá em julho, agosto, tem lá que realizar uma ação, pagar um prestador, e aí a gente escuta, mas não tem orçamento. E aí entra todo num percalço que você precisa, na realidade, desenvolver aquelas ações para o alcance daquela meta e não tem orçamento. E, às vezes, esse não ter orçamento é pela essa falta de comunicação, dessa integração desses instrumentos e dessa construção coletiva dentro do município. Pode passar? Eu acho que a gente vale lembrar também que as alterações realizadas nos orçamentos municipais devem sempre constar na programação e no respectivo relatório de gestão. Então, se chega no meio do ano, precisa mexer alguma coisa no orçamento, eu tenho que lembrar de alterar lá na minha programação. Uma atenção especial que nós estamos em vigência esse ano ainda, em relação à Lei Complementar 172,
de 2020, que ela permite você fazer uma transferência e uma transposição orçamentária com os saldos remanescentes até 31 de dezembro de 2019, o que é uma exceção para os recursos recebidos no ano de 2020, a lei não permite. Foi apresentada a questão das subfunções, né, em relação aos programas de trabalho, e aí a gente tem que lembrar que o incremento temporário de PAB não pode ser feito folha. Nós sabemos isso, essa vedação. O que é diferente com essa lei? Essa lei está permitindo fazer dessa forma em relação a todo o momento que nós estamos vivendo. Então, isso é uma coisa importante ser chamada a atenção, porque vocês estão nesse processo. Se eu fiz alguma alteração no orçamento, se eu executei algo diferente, isso tem que estar muito claro dentro da minha programação. Se eu recebi recurso e eu executei, ou eu mudei e não está claro na minha programação, significa que o meu planejamento está furado. E eu não vou conseguir, de fato, mostrar as ações e os resultados que eu deveria estar desenvolvendo com o meu planejamento, né? Pode passar. Observar que o que já existe de planejamento nos atuais instrumentos de gestão, como gastos de manutenção, serviço, folha, entre outros, porque a gente tem uma dificuldade, de fato, de identificar a necessidade do território e esquecer de garantir isso dentro da programação. Então, às vezes, a gente faz uma programação anual de saúde lá, uma diretriz, fortalecimento da rede materno-infantil, e a gente esquece que a gente também tem que colocar na programação a manutenção da unidade de saúde, a folha de pagamento, as despesas de secretarias e assim em diante. Pode passar? Aqui eu coloquei só um slide dando um exemplo na realidade, né? Então, nós temos a diretriz, que é sempre a linha de ação, o direcionamento do teu planejamento, o objetivo, que é onde eu quero chegar, o que eu pretendo chegar, aonde eu pretendo chegar, a minha meta, que é o resultado mensurável em número do que pretende alcançar. Chama atenção em relação à meta. Meta é mensurável. Às vezes a gente vê lá dentro das programações, meta, fortalecer a atenção básica. Como que você mede fortalecimento da atenção básica? A meta é aqui. Se eu tenho um plano municipal de saúde para 4 anos e eu quero reduzir a minha mortalidade infantil, eu posso programar que eu vou reduzir 2%, por exemplo, do meu coeficiente em 2018, 2 em 19, 2 em 20, até alcançar a minha meta proposta, né? Assim como o indicador, que é a forma expressa de cálculo, e as ações que será feito para alcançar a meta e a execução. Dentro da programação anual de saúde, para mim não está aparecendo, apareceu ali, orçamento. Dentro da minha programação anual de saúde, eu incluo, volta um pouquinho, eu incluo as ações e incluo o meu orçamento. Dentro dessa questão do orçamento, eu incluo as subfunções. Então, quando você olha lá, na realidade, a sua lei de diretrizes orçamentária, que ela orienta a elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento seguinte, assim como a LOA, que define quanto e onde gastar o dinheiro, eu vou ter vinculado as subfunções. Então, eu não posso, às vezes, colocar na minha programação, dentro da minha diretriz, uma subfunção, onde o programa de trabalho, dentro lá da minha LDO e da LOA, esteja em outra subfunção ou em outro programa que não conste, porque daí eu não vou conseguir desenvolver esse planejamento proposto pelo município. E aí o DigiSUS traz isso muito claro, porque quando você vai digitar no DigiSUS as suas diretrizes lá na programação, ele, além dele pedir a meta, né, para aquele ano, ele pede a vinculação das subfunções, né, a vinculação do orçamento para que contemple que tenha previsão para execução daquilo que está sendo proposto. Pode passar? Então, aí só reforçando, né, que no primeiro momento a gente tem as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que são anualizações das metas e descrição das ações.
Num segundo momento, a vinculação das metas, subfunções e natureza despesa. E no terceiro momento, a inserção de valores por fonte, natureza e subfunção. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho em relação à portaria 750, acredito que vocês, como já estão nessa força-tarefa, já tenham abordado isso, mas da obrigatoriedade. Então, o que a gente tem que, na realidade, ter... E aí a gente tem que lembrar que nós estamos em um período muito abençoado de encerramento da gestão, né? Então, assim, quem tem juízo vai se despertar. Eu sei as demandas que a gente tem no dia a dia, eu entendo perfeitamente que eu também acompanho uma região, estou dentro dos municípios acompanhando esse processo, mas quem tem um pouquinho de juízo não deixa para outro preencher. Essa é a verdade, né? Por quê? Porque, primeiro, que o DigiSUS ele é uma ferramenta obrigatória e ele é usado, na realidade, para estar demonstrando o processo de planejamento do município. Então, assim, eu não deixaria para outra pessoa fazer aquilo que é de minha responsabilidade. Acho que é só reforçando um pouquinho que ele traz essa obrigatoriedade do registro das informações e dos documentos relativos tanto ao plano, à programação, às metas da pactuação interfederativa e do relatório anual de gestão, RDQA. E lembrando, claro, que tem que enviar ao conselho. Aqui eu trouxe um pouquinho só... Eu tinha entendido que o pessoal iria passar de mostrar o DigiSUS, a outra apresentação está um pouco mais completa, mas a gente pode depois tirar as dúvidas sem problema nenhum. Dentro do próprio DigiSUS, traz lá as metas, as ações que você pode estar incluindo, e você tem que vincular a subfunção em relação a prevendo um orçamento, prevendo uma garantia de recursos para que você possa estar executando aquelas ações. E aí eu vou chamar a atenção o seguinte: o que justifique como o município vai... Se eu não tenho esse entrosamento entre contador e gestor, como que eu vou fazer o meu relatório de gestão? Porque se eu colocar lá numa diretriz, por exemplo, o que está pegando hoje... enfrentamento ao Covid, certo? E aí eu coloquei lá uma subfunção, vamos dizer que eu coloquei lá a 304, e aí eu nem tenho isso dentro do meu orçamento, como é que eu vou prestar conta? Significa que eu não planejei ou que não tinha no meu orçamento. Qual que vai ser o entendimento de quem vai estar olhando para isso? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que chamar a atenção e que, na realidade, o DigiSUS trouxe essa provocação para a gente, na realidade, como um exercício da qualificação do nosso planejamento na nossa prática do dia a dia, para que, de fato, ele saia do planejamento de gaveta e que seja para execução do dia a dia, né? Que seja um instrumento, na realidade, para tomada de decisões. Pode passar? Aqui são só alguns exemplos, como é que fica depois, você pode colocar várias ações e as subfunções abaixo, né? Aí eu já escutei pessoas assim, então significa que vou colocar todas as subfunções em todas as diretrizes. Aí você vai pôr no teu orçamento? Tem certeza que você vai pôr isso? Como é que fecha o orçamento desse jeito? Não dá, tá? A gente tem que ser um pouco mais diretivo. Se a gente precisa que a programação seja a comunicação e essa integração, essa compatibilização com a LDO e a LOA, eu não posso colocar tudo isso, porque com certeza na LDO e da LOA não estará dessa forma. Pode passar? Aqui também, né, só mostrando que o DigiSUS traz a questão do orçamento, pode passar? E aí, quando você clica no orçamento, ele traz o quadrinho para você estar preenchendo, né? As transferências de fundos de recursos do SUS provenientes do governo federal, e aí tem que cadastrar nas suas abas correspondentes, o que vem de corrente e capital, né? O DigiSUS traz dessa forma até esse ano. Pode ser que para o ano que vem, às vezes, a nomenclatura também possa estar mudando alguma coisa. Pode passar? E, no final, a gente salva isso dentro do DigiSUS para que esteja garantido toda a sua programação anual de saúde, que você depois vai preencher o seu relatório de gestão, vinculando
e colocando um pouquinho a questão da sua, do que foi executado, do que não foi, o que alcançou e o que não alcançou. Pode passar, acho que em relação à portaria 3992, a Célia já abordou, em relação às ações, pode passar, Liliane, né? Aí, só, volta uma só. Eu só quero reforçar aqui que na portaria 3992, ela deixa também muito claro que as ações devem constar nos instrumentos de gestão. Plano municipal, programação anual de saúde e submetido ao respectivo conselho, né? E aí, lá no terceiro item, coloca a vinculação com os programas de trabalhos previstos no Orçamento Geral da União, ao final do exercício financeiro. A Célia trouxe isso, eu acho que na prática do dia a dia, e depois a gente está numa roda de conversa, acho que a gente tem a liberdade da gente trocar essas informações muito abertamente, né? Existem coisas que nós conseguimos evoluir e outras que dificultou um pouquinho na prática do dia a dia essa questão da unificação dos blocos em apenas 2 blocos. Por quê? Porque o recurso cai tudo em uma conta só. E o município tem que ter um controle muito específico desses programas de trabalho, né, oriundos dessas subfunções, para que não a realidade, no final do exercício, possa fazer esse encontro de contas, né? Então, existe também essa dificuldade lá na ponta, um pouco relatada por alguns gestores e contadores. Pode passar? Acho que em relação à portaria 828, a Célia já abordou, pode passar, Liliane. Pode passar, pode passar. E a gente sempre... Volta uma. E a gente sempre escuta assim, né? A saúde é um poço sem fundo, né? É dinheiro que entra, e a gente nunca dá conta. Mas fazer saúde também não é fácil, né? Então, isso é uma fala constante que a gente tem aí dos contadores. Pode passar. As subfunções da portaria 42, acho que a Célia já trouxe com muita propriedade, né? Pode passar. Um pouquinho aí. A aplicação dos recursos federais, a vinculação orçamentária, né? Então, a vinculação entre a finalidade das programações orçamentárias que financiam os repasses federais e a aplicação dos recursos tem origem no disposto do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal 88, que veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria do programa para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Acho que isso os contadores têm muito claro, mas sempre é bom enfatizar. Na lei de... Pode voltar volta. Na lei de responsabilidade fiscal, determina que a continuidade da vinculação, mesmo em exercício posterior ao do ingresso do recurso no Fundo Local de Saúde, conforme o dispositivo no parágrafo 1º do artigo 8º, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objetivo da sua vinculação, ainda que exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Acho que um pouquinho da parte legal de tudo que a gente tem falado aqui nesse período da tarde. Pode passar? A portaria 2, a Célia também citou, divulga a relação dos programas orçamentários onerados por transferências de recursos na modalidade fundo a fundo. Então, todo começo de ano, a gente tem uma portaria que faz essa divulgação. Pode passar. Pode passar? E aí, eu trouxe só um pouquinho os programas de investimento, do bloco de investimento da Rede de Serviços Públicos, apresentados nessa portaria. Acho que falta um, Liliana, acho que pulou um. Aí, bloco de custeio, né? Em relação ao bloco de custeio, olha, assim como a Célia falou lá, 10.128, 10.301, 10.301, e aí eu chamo a atenção que vocês podem observar que toda a portaria do Ministério, no final, ele fala em relação ao orçamento. Então, ele fala de onde que aquele recurso para aquela finalidade está vindo. Se é 10.301, se é 10.302, ok? Pode passar, Liliane? Pode passar? Alguns apontamentos, né? O recurso da saúde, ele não pode ser usado fora da saúde, né?
Recurso federal, de acordo com o que estabelecem os blocos de manutenção e estruturação, observando as portarias específicas. O estadual, de acordo com os programas ou convênios que originaram o recurso, e aí cada estado tem os seus convênios separadamente. E o municipal em todas as ações e serviços de saúde previstas na Lei Complementar 141, mantendo o equilíbrio com a aplicação dos recursos recebidos das outras esferas e garantindo, na realidade, a utilização do mínimo de 15%. Pode passar, Liliane? O que é importante, né, nesse período? É importante e necessário o alinhamento dos instrumentos de planejamento da saúde em sintonia com o planejamento geral do governo. Se nós não começarmos a exercitar essa questão dessa compatibilização dos instrumentos, nós vamos ter uma grande dificuldade. O diálogo entre os instrumentos é fundamental neste modelo de repasse dos recursos do SUS, que unificou os blocos de financiamento em apenas 2 contas, né? E a reorganização dos planos municipais, além de mudanças estruturais nos processos da gestão, tais como planejamento integrado, programação, sistema de informação em saúde, monitoramento, avaliação e a gestão dos fundos de saúde. Pode passar? E aí eu vou falar um pouquinho da experiência da região de Apucarana, tá? Então, a gente começou, na realidade, com um processo de discussão contínua sobre planejamento, criando um GT de orçamento. Quem participa desse GT de orçamento? Os contadores dos municípios, gestores, coordenadores de atenção básica, coordenador de vigilância, e o município que tiver a equipe de planejamento também participa, porque normalmente município pequeno tem equipe, né? Eu faço tudo. Então, participam desse processo. Esse GT ele ocorre, na realidade, com reuniões praticamente trimestrais. E aí a gente começou a ter uma aproximação do contador e a gente começou a entender que 2 mais 2 tem que dar 4, na saúde também. Inclusive, na saúde, 2 mais 2 tem que dar 4. Porque a gente sempre queria que 2 mais 2 desse 10 para que tivesse dinheiro suficiente para fazer tudo. E aí vem o exercício do planejamento. Então, nesse processo de planejamento, a gente sempre coloca assim, vamos identificar o que é necessário para aquele município, para que ele dê prioridade de investimento e alcance os indicadores propostos e que faça a diferença daqueles investimentos na vida das pessoas, né? Nós não podemos fazer assim, não, vamos fazer porque todo mundo está fazendo. Isso não é planejamento, isso não é diagnóstico para dar base para a construção de um planejamento. E nesse processo, a gente começou também a fazer um monitoramento dos instrumentos de gestão. Então, além dessa discussão com o orçamento, nós colocamos os contadores a participar do processo dos instrumentos de gestão. Eles começaram a entender um pouquinho mais sobre a saúde e acharam super complexo, e os gestores começaram a entender um pouquinho mais a visão do contador. E aí, nesse processo de monitoramento para a construção desses instrumentos de gestão, e assim monitoramento da execução, a gente levanta o resultado parcial decorrente do período que a gente vai estar estudando, os indicadores da pactuação interfederativa e do Previne Brasil. Por que eu falo desses indicadores? Porque parece que a gente, às vezes, fala de um planejamento e os indicadores ficam fora. Os indicadores da pactuação interfederativa e Previne Brasil têm que estar dentro do planejamento, tem que estar dentro da programação para mim ter um planejamento em relação ao alcance de metas. Eu posso ter até mais indicadores, claro, o município tem autonomia para colocar mais indicadores, mas qual é a lógica de eu não colocar os indicadores da pactuação interfederativa se eu tenho que alcançar aquelas metas propostas? Então, eles têm que estar nitidamente claro dentro da minha programação para que a minha equipe possa verificar qual o caminho que ela tem que seguir para o alcance daquelas metas. E se eu não garantir, às vezes, orçamento, recurso para alcançar essas metas, às vezes eu nunca vou alcançar mesmo. Então, eu tenho que estar com esses indicadores dentro da minha programação, né? Nós desenvolvemos algumas planilhas de apoio, que eu vou estar mostrando aqui, que eu acho interessante, e aí a gente fala que a gente começou um namoro entre contador e gestor. Nós estamos quase no noivado já.
Mas é muito interessante que os contadores vão criando gosto pela coisa também, e a gente tem relato do contador, por exemplo, o Joãozinho, eu vou falar porque a gente sempre cita ele tem 35 anos de contabilidade de município, ele faz contabilidade de 3, 4 municípios da região, e ele fala assim, nossa, agora que eu estou entendendo sobre a saúde. E aí ele começou, na realidade, aqui a gente tem muito esse conflito também, a respeitar o gestor de fato como ordenador de despesas, né? E aí, assim, é interessante que ele foi fazer o orçamento para construção do orçamento para o ano que vem, ele chamou a secretária e a equipe falou assim, vamos, o que vocês colocaram na programação para o ano que vem? Vamos discutir o orçamento? E aí discutir e construir em conjunto. Então, para nós, isso ele é um movimento de educação permanente, né? É um processo que muda a partir da vivência deles, muda de fato a prática. E aí ele se tornou referência para nós na contabilidade na região. Então, quando a gente tem algum contador com alguma dificuldade, a gente fala, liga para o João, que o João vai te ajudar. Mas ele tem participado ativamente nesse processo. Pode passar. E aí a gente construiu, na realidade, algumas planilhas que eu também posso estar disponibilizando para vocês, tá? Para auxiliar nessa construção da programação anual de saúde. Então, o contador, ele chega, ele fala assim, eu tenho um orçamento previsto, porque existe sempre um orçamento previsto, de tanto para a saúde. Dentro desse orçamento da saúde, o gestor tem que discutir, baseado naquilo que ele colocou como ações lá prevista na sua programação anual de saúde, as metas que ele quer alcançar, a destinação dos recursos como custeio e capital dentro de cada subfunção, para que daí tenha, de fato, como se diz, o orçamento do município esteja coerente com aquilo que a programação anual de saúde identifica necessário para estar executando de ações e recursos para o próximo ano. Então, nós criamos essa planilhinha, de uma forma de facilitar, e é muito parecida com o orçamento, pode passar. E aí ela vai somando automaticamente. Então, ela soma automaticamente o que você vai ter de recurso para atenção básica, para média e alta, para suporte profilático. Eu achei muito engraçado que teve um município nosso também, que a previsão, ele é um município pequeno, de 5 mil habitantes. E aí a previsão do orçamento era de 4 milhões e 500 mil. Só de funcionário ele ia gastar 2 milhões e meio. Então, ia sobrar 2 milhões, tirando a folha, para ele manter toda a manutenção do custeio das ações da atenção básica, para pagar SAMU, para pagar consórcio, para pagar as demais demandas. E aí a gestora entrou em pânico. Mas eu não vou dar conta. Eu falei, então, e o que é prioridade para o município? Quais são as necessidades que a gente identificou como prioridade para estar fazendo investimento? É um exercício isso, é pedagógico esse processo. Então, essa é uma planilha, pode passar. Essa é uma outra planilha que a gente, normalmente, os municípios utilizam para observar se aquilo que eles estão colocando nas diretrizes da programação anual de saúde está casando com as subfunções propostas no orçamento. Então, você vai colocando os valores, mais ou menos do que tem dentro do orçamento, do que você vinculou a cada diretriz da sua programação, por subfunção, para ver se, de fato, está casando ali, está compatível, né? Está se comunicando o instrumento da saúde com o instrumento de governo. Pode passar. E aí nós também desenvolvemos uma outra planilha devido à dificuldade dos municípios, do recurso cair, às vezes, tudo numa conta, como é que eu divido isso para mim estar usando e depois eu faço esse controle para fazer o encontro de contas. É claro que os contadores têm as suas planilhas, têm as suas organizações, né? Mas a gente construiu em conjunto na região de Ivaiporã essa planilha aqui que facilita. Então, ela é composta por várias abinhas e conforme você vai dando a entrada do recurso que vai entrando do governo federal na sua conta, automaticamente vai colocando por programa ali de trabalho, e pode passar mais uma, e você vai colocando, você pode estar descrevendo a sua despesa. Então, quem tem acesso a essa planilha? O gestor e o contador. Então, o gestor define ali a descrição da despesa,
coloca o número de empenho, ele vincula com a dotação orçamentária conforme previsto, que ele colocou lá na sua programação anual de saúde, o programa de trabalho, e ele vincula a diretriz do plano municipal. Então, daí, de fato, você não vai ter dificuldade, você vai ver que o que você colocou lá no DigiSUS como proposta de planejamento, proposta não, como planejamento de fato, instrumento para planejamento, vai condizer no final com aquilo que o município está prestando contas. E aí, pode passar? E aí ela permite, na realidade, você observar o que você entrou de receita, o que tem empenhado e o que tem de saldo, para você observar se você está conseguindo fazer esse encontro de contas. Pode passar mais uma? E ela permite, daí, você observar o que você gastou de cada ente federativo, porque ela é por ente federativo, dentro de cada diretriz do seu instrumento de planejamento. Então, por exemplo, fortalecimento da rede materno-infantil. Olha, do governo federal eu gastei tanto, do estado tanto, do município tanto. Aonde que eu, enquanto gestor, tenho que observar de solicitar mais recurso e tenho que fortalecer. Olha, aqui foi só recurso municipal. Então, está na hora da gente fazer esse diagnóstico e fazer uma discussão melhor em relação à discussão do financiamento tripartite. E aí possibilita também, você está vendo dentro de cada programa, né, o que tem cada ente federativo tem executado. Tem executado, não, perdão, com incentivos, repassado incentivos financeiros. Pode passar, Liliana? Acho que é isso. Não sei se eu contemplei a necessidade de vocês, espero que sim. Estou aberta aí à discussão. Com certeza. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada pela fala. Acho que a sua fala e a da Célia, né, puderam falar muitas questões que a gente, às vezes, não tem o conhecimento ainda para poder ajudar a esclarecer aqui, a gente está aprendendo junto. Agora eu vou abrir, então, para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Eu vou começar aqui com uma dúvida, a Daiane já até colocou aqui no chat a nota informativa, mas eu queria falar para o Dorian, até para passar, né, o Dorian está aqui em nome da equipe da coordenação do fortalecimento dos instrumentos de planejamento, que é a área técnica do Ministério da Saúde, responsável pelo desenvolvimento do DigiSUS. E aí, né, e eles fizeram essa nota técnica, então a pergunta é com relação às ações de Covid, né? Até pegar a pergunta aqui, né? O nosso plano não constava as ações de enfrentamento ao Covid, porque não tinha o vírus, né? E como que a gente faz para acrescentar essas ações e os recursos? Então, Dorian, tá por aí? Ei, Lili. Oi. Me ouve? Tá ouvindo? Pode falar. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa pergunta, a explicação está na nota técnica 7, né? Inclusive, a gente fez um treinamento com o Espírito Santo agora em outubro, né? A gente gravou essa apresentação e eu fiz um exercício para mostrar a nota técnica 7 na prática, certo? Para ficar mais claro. Depois eu vou passar o link para vocês da apresentação, tá? Para vocês acessarem lá, porque a gente resolveu abordar também. Geralmente, nos treinamentos, a gente fazia aquela coisa passo a passo bem mais simples, né? Digitava diretriz, aí ia para uma programação, ia para o relatório. Aí, essa apresentação para o Espírito Santo, a gente fez 18, fez 19, né? Fechamos as duas, depois reabrimos o plano para botar as questões pertinentes à Covid, né? Bom, então, como é que é isso dentro do sistema, né? E a Luana também destacou bem, né? Quer dizer, não é o sistema que pede isso, tá? Isso é parte da legislação mesmo, e a Luana destacou isso aí. Sempre que houver alteração na paz, no plano e na programação, isso tem que passar pelo conselho, né? Porque se você tem um fato novo e vai precisar de recurso para aquilo, e isso não estava previsto inicialmente, então, no seu orçamento, então,
naturalmente, tudo isso aí tem que passar pelo conselho. Então, não é o sistema, né? Porque muita gente acha que é o sistema que está determinando isso, mas não é o sistema, tá? Não é o DigiSUS gestor. O sistema está tentando expressar o processo conforme a normatização. Eu falo está tentando porque a gente volta e meia encontra algumas falhas, né, que a gente procura melhorar, mas, no geral, procura expressar a legislação. Então, se em 2020, né, a mudança do cenário epidemiológico, e nós estamos falando de Covid porque é o que está em evidência hoje, mas podia ser outra coisa, né? Volta e meia a gente se depara com casos de febre amarela que aparece em determinada região do país, né, casos de sarampo, né, que não estava previsto inicialmente no plano, aí no decorrer de um determinado ano aparece casos de sarampo, né? Enfim, então isso requer que você revisite o seu planejamento. Então, se você fez um plano, né, não tinha nada de Covid, até porque a gente nem sabia o que era isso, né? E em 2020 aparece, então vai ser necessário você, do ponto de vista do sistema, ajustar o plano para incluir lá uma meta, ou metas, né, relativas à Covid-19, para que ela se expresse na programação, certo? Bom, mas se eu possuo já metas mais abrangentes, né, metas que não estejam falando diretamente da Covid-19, que sejam mais abrangentes, por exemplo, referindo-se a agravos e doenças emergentes, por exemplo, sem citar o nome de doença A, B ou C, né? Mas que seja uma meta que comporte ações pertinentes à Covid-19, eu nem preciso ajustar o plano, eu apenas vou na programação e incluo as ações no campo relativo a essa meta mais abrangente, certo? Isso, gente, tá explicado na nota 7, tá? E eu vou passar o link para vocês, você pode divulgar para o povo aí, sabe? É um treinamento no DigiSUS, tá? Mas a novidade que ele traz é justamente isso aí, é fazer um passo a passo e voltando lá atrás, reabrindo o plano para explicar essa questão aí, certo? Ou a gente, se eu não tenho meta nenhuma, eu vou no plano, eu faço um ajuste no plano, quer dizer, reabro o plano para incluir essa meta, para que ele se expresse na PAS de 2020, lembrando que, nesse caso, a PAS de 2018 e a PAS de 2019 precisam estar fechadas, porque senão elas também vão receber essa alteração, tá? Então, aqueles municípios que não fizeram a PAS 18 nem a PAS 19 ainda, primeiro vai ter que fazer a PAS 18, primeiro fazer o plano, né? Porque também tem gente que nem botou informações do plano ainda. Fazer o plano, fazer a PAS 2019, fechar, fazer a PAS 2018, fechar, aí sim, pode ir lá, reabrir o plano, né, incluir a meta específica da Covid, fechar o plano de novo e essa meta se expressar na programação de 2020, que precisaria estar aberta, ela não poderia estar fechada, certo? Ah, mas eu já tenho uma meta no plano que contempla isso. Então, não precisa rever o plano, vai na PAS 2020, onde é que está essa meta abrangente? Vai ali e inclui ações pertinentes à Covid-19. Ok? Deixa eu aproveitar, Lili, que, assim, foi muito legal a fala da Luana, né? E a Célia, que a gente já se conhece aqui do Ministério, a gente troca ideia sempre, né? Volta e meia também estou ouvindo as falas da Célia, né? Então, a gente já sabe, né, da riqueza de informações que a Célia traz para nossos debates, né? E a Luana, né, eu estou conhecendo agora, né, e ela tem experiência, teve experiência como secretária, então ela viveu na pele isso aí. Uma coisa é a gente estar falando, orientando as pessoas, tem que fazer, isso está na lua, tal. Uma coisa é nós, que não estamos no dia a dia lidando com isso, dando essa orientação. Outra coisa é uma pessoa que foi secretária, né, e traz uma experiência, né, e assim, foi muito legal a fala dela, né. E o que me chamou a atenção, ela botou numa linha, namoro gestor com contador, o gestor da saúde com o contador da prefeitura, né, e eu lembrei muito, quando aqui a gente recebe ligações ou e-mails de vários municípios,
que sentem essa dificuldade. Olha, como é que eu faço para colocar os meus recursos aqui nessas subfunções que estão sendo pedidas, né? E quando isso acontece, né, a gente fala assim, olha, busca lá a sua lei orçamentária anual, né? Mas pode ser que na lei orçamentária anual, a forma que esteja descrita lá não seja tão fácil fazer um depara, né? Trazer de lá para a nossa previsão na programação. Mas, assim, cada vez mais eu estou percebendo que talvez seja uma falta de conexão mesmo da gestão em saúde, né? Que o gestor ali não está sendo de fato o ordenador de despesa, né? Acaba sendo o contador da prefeitura e muitas vezes está centralizado ali na mão desse contador e o gestor não tem acesso, né? Mas aí, então, cada vez mais a gente precisa de fomentar essa interação, né, entre o gestor da saúde e a contabilidade do município. Até porque, né, eu só posso botar na minha programação o que está previsto, né, em orçamento. Uma outra coisa aqui que também me chamou a atenção na fala, e quando a Célia estava falando, eu até abri uma das portarias do Ministério repassando recursos, né? Deixa eu só ler o caput dela para vocês entenderem o que eu estou falando. É a portaria 395, uma das primeiras que saiu lá em março. Ela diz o seguinte: estabelece recurso do bloco de custeio de ações e serviços públicos de saúde. Aí destaca, grupo de atenção de média e alta complexidade. Então, eu já penso na subfunção 302, correto? E aí, lá no final, como bem disse a Luana, ao final, as portarias sempre citam o programa de trabalho que vai ser onerado. E aí, no final dessa portaria, traz o seguinte: os recursos orçamentários dessa portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o programa de trabalho 10, ou seja, função saúde, 122, subfunção administrativa. Não veio aqui a subfunção 302. E aqui eu até perguntei a Célia, né, eu estou na mesma sala que a Célia aqui. Falei, Célia, o recurso é para média e alta complexidade, mas a subfunção, o programa de trabalho onerado está trazendo a subfunção 122. Então, a gente não deve classificar na 122, deve classificar na 302, correto? Aí ela falou afirmativamente para mim, porque até eu mesmo tinha uma dificuldade com relação a isso. Eu vi a subfunção 122 e eu pensava que devia classificar na 122. Mas, na verdade, nós temos que ver o projeto para o qual é selecionado esse recurso. Ok, Lili? Célia? Isso, a Célia quer falar aí. Célia quer abrir a palavra, fica à vontade. Eu queria só complementar o que o Dorian falou com relação a essa história da 122. O que aconteceu no início da pandemia? No caso, a União precisava trazer uma forma de controle dos recursos específicos do Covid. E aí, com isso, eles criaram a ação 21C0 na subfunção 122. E a orientação inicial de alguns COSEMs, e no caso do ACNM também, é que o município fizesse o mesmo procedimento, que assim ele conseguiria mapear a informação do Covid, o que não é verdade, porque na subfunção 122, dentro do município, existem inúmeros outros tipos de gasto, além do gasto da saúde propriamente dita. E, no caso, em conversa com o próprio Tesouro Nacional, a gente entra no conceito de subfunção e observa que a subfunção é o quê? É a demonstração da área em que efetivamente o gasto foi feito. Então, na hora que os municípios fizeram, no caso, dentro do seu orçamento, criaram situações para lançamento das informações do Covid, em alguns casos, eles seguiram o mesmo padrão, colocando a subfunção 122. Se no orçamento ele colocou dessa forma, ele não vai poder fazer alteração no decorrer do exercício para outra. Só que ele desvirtuou a informação da ação em que estava sendo efetivado aquele gasto. Mas, no caso, sempre deve se obedecer, como nós falamos, as peças orçamentárias precisam se conversar.
Se foi colocado na subfunção 122, vai ter que ser executado nela. Mas isso não quer dizer que o município está demonstrando corretamente como efetivamente executou o gasto. O correto era que se criasse uma ação em todas as subfunções e que ocorresse o gasto, tivesse lá fosse criada uma ação específica para o Covid. Se o município, como aconteceu com alguns municípios e alguns estados, com orientação do Tribunal de Contas local, em grande parte fez isso. E aí você consegue identificar dentro da ação que aquela ação foi especificamente para o Covid e colocou na subfunção correta. Agora, se a programação foi feita com uma informação subfunção administrativa, infelizmente, não se tem como ir contra o que está lá no orçamento, mudar a subfunção no meio da história. E aí, o município tem uma perda de informação, a qualidade da informação não vai ser como deveria, mas obedece-se às peças orçamentárias em geral. Muito obrigada, Célia. Dulce, gostaria de fazer um comentário? Parabéns, né, Dorian, Célia, Luana, pelas falas, achei super importante. A gente estava até conversando aqui paralelamente que para o Estado não é diferente, né? Então, como temos, né, que nos unir, e se para o Estado não é diferente, como os municípios têm que se aproximar dessa área da contabilidade, dessa área da fazenda deles, né? Porque senão realmente a gente não consegue avançar. Então, isso eu quero só corroborar, mas eu quero aproveitar essas pessoas que estão aqui conosco com esse saber, porque eu até procurei essa semana nas leis, no decreto 7.508, dentro do COAP, tinha lá na época que eu me lembro, tinha a questão das transferências fundo a fundo entre municípios. E nós aqui no Estado, a gente ainda tem alguma dificuldade de saber se isso pode, se não pode, aonde que teria essa informação. Então, eu quero aproveitar que a Célia está aqui, que o Dorian está aqui, e a própria Luana, para nos dizer se, de repente, no Paraná isso já acontece, como é que funciona e se tem, qual é a legislação que a gente pode estar se baseando. Luana, pode ir. Antes de eu falar aqui do Paraná, né, eu acho que eu quero agradecer, né, Dorian, eu sempre tenho usado essa questão do namoro entre gestor e contador, e a frase pegou, sabe? E aí, assim, acho que também em relação a essa questão do esclarecimento que a Célia traz, é fundamental, porque a gente viu não só da CNN, mas sim outros conselhos soltando notas em relação a esse tipo de orientação, então sempre, de fato, olhar a importância de olhar o orçamento municipal, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é sempre assim, né? O pessoal colocou ali em relação à inclusão de uma diretriz, e assim como explicado já as possibilidades pelo Dorian, em relação, por exemplo, aos atendimentos do Covid, né? E aí eu falo assim, quando que a gente olha para o planejamento, gente? Se eu preciso ter uma programação compatível com o orçamento do município, olha o tanto de recursos que o município tem recebido esse ano. Eu preciso atualizar esse planejamento, tá? É função da gestão isso, né? Existem coisas que são funções inerentes à gestão, e essa é um fato. Em relação às transferências, pelo que eu entendi, de Fundo Municipal de Saúde para Fundo Municipal de Saúde, seria isso, né? De um município para outro. Nós tivemos aqui no Paraná, né? Existe essa possibilidade? Existe, tá? Nós tivemos no Paraná uma dificuldade quando a gente vai trabalhar em relação a, por exemplo, a rede materno-infantil. Então, você tem lá um hospital de HPP numa micro-região, e aí o recurso que vem do governo federal e estadual não custeia, claro. E aí tem que fazer, na realidade, uma meio que divisão ali entre os municípios em torno. O Tribunal de Contas do Paraná, eu não sei se é a mesma regra do de Santa Catarina, ele é extremamente abençoado de se lidar, vamos dizer, né? Com várias regrinhas assim bem complexas. E a única forma que eles permitem é convênio.
Então, só que a regra do convênio é extremamente difícil, porque você tem que, por exemplo, se você vai pegar uma micro-região que tem lá 5 municípios para fazer repasse, você vai ter que colocar uma pessoa só para ficar prestando conta de convênio, porque é muito detalhamento, tá? Então, no estado do Paraná, também possibilitou usar o consórcio. A gente tem consórcios intermunicipais de saúde, então, quando tem alguma coisa relacionada, às vezes, a pagamento, por essa rede de atendimento, por esse ponto, dessa estruturação de micro-região, faz como programa de trabalho pelo consórcio. Então, faz um contrato único de programa com a participação do município que sede, que tem a gestão do serviço, com a participação dos municípios que fazem parte ali consorciados, divide a per capita e faz o faturamento. Isso tem facilitado. E aí, na discussão com o Ministério Público, porque nesse tumulto de contratos, convênios, aí entra a questão de contratos paralelos, o Ministério Público está no meio, o Ministério Público, numa longa discussão de mais 2 anos, o Ministério Público entendeu que quando você tem, às vezes, o contrato do consórcio, ele não é considerado como contrato paralelo, mas ele é considerado como um instrumento contratual para poder fazer esses repasses e fazer essa organização da rede dentro das regiões e micro-regiões de saúde. Não sei se eu contemplei a sua resposta, mas é a experiência que a gente tem aqui. Muito obrigada, Luana. Eu gostaria de perguntar se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Alguém quer ligar o microfone? Não tem ninguém com a mão levantada, mas se alguém quiser aproveitar aqui um momento e falar alguma coisa, perguntar, aproveitar quem está todo mundo aqui para poder tirar dúvida. Bom, então, se alguém quiser falar, tá, eu vou só fazer uns apontamentos finais aqui, e se alguém quiser falar, ainda dá tempo. A gente vai, o pessoal aqui no chat pediu as apresentações, então, Célia e Luana, se vocês autorizam que a gente, né, disponibilize as apresentações, eu já estou aqui com a da Luana, eu vou pedir a da Célia também, e aí a gente envia para vocês. Eles também ficaram bastante interessados nas planilhas, Luana, que você falou que poderia disponibilizar para poder acompanhar e, né, utilizar aqui também como boas práticas para ajudar em toda essa parte, tá? Então, se puder disponibilizar para mim também, a gente encaminha. A gente fez ali a lista de presença, né? A gente tem uma colega aqui do Mato Grosso acompanhando também, a gente vai encaminhar para você, tá? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E a gente vai passar para você depois também, tá? Tô com o teu e-mail aqui. E a gente, bom, então, a questão também, o Dorian falou que vai disponibilizar o link do treinamento que ele fez, né, fazendo esse exemplo da inserção da ação de Covid, que aí faz realmente um treinamento no sistema, né, e aí aqui esse momento a gente até prioriza fazer essa troca de dúvidas e de conversas, né, a gente não entra no sistema em si, isso a gente tem feito com vocês, né, em todas essas etapas da força-tarefa, essas nossas videoconferências, a gente está mais priorizando fazer essa conversa com vocês para esclarecer dúvidas, e a gente sempre disponibiliza no site da Secretaria de Estado materiais adicionais ao manual do usuário para que ajudem vocês no sistema, porque pelas dúvidas que vocês passam para a gente, que vocês passam para os apoiadores do COSEMS, né, e para as regionais de saúde, para a GEPLAN, a dúvida de vocês geralmente não é em como registrar essa informação no sistema, né, mas em como pegar um instrumento que já está pronto, já está preenchido e não tem todas essas informações que o sistema solicita, né, então a gente prioriza na vídeo esse tipo de dúvida, então vai ter o vídeo do Dorian também para ajudar como vídeo no passo a passo para vocês entenderem, e a gente também aí elaborou agora um tutorial sobre a PAS, então com tela a tela da PAS para complementar o manual do usuário, tá? A gente já encaminhou para os apoiadores do COSEMS e para as regionais de saúde, então eles vão poder disponibilizar para vocês também, e a GEPLAN vai colocar no site, tá? O site da gerência de planejamento que vocês já estão acostumados, que lá tem as informações dos instrumentos, e aí vai estar lá para vocês acessarem. A gente também fez um documento de perguntas frequentes, a gente aproveitou um material dos nossos colegas da superintendência lá do Nordeste, da Paraíba e de Pernambuco, e a gente também tentou complementar com algumas dúvidas que a gente sempre recebe de vocês aqui no estado de Santa Catarina, e essas dúvidas frequentes também vão estar lá no site da GEPLAN,
porque às vezes, né, essas dúvidas de página, de plano, de o que eu tenho que fazer no instrumento, então a gente também vai colocar esse documento para tentar auxiliar vocês no dia a dia no uso do sistema, tá? Então, é para vocês que estão aqui, para vocês poderem divulgar também para as outras pessoas que trabalham com vocês, ou que entrem junto na equipe, que possam divulgar também para poder facilitar o uso do sistema, tá? Então, se ninguém mais quiser falar nada, eu vou, né, quiser fazer alguma pergunta, eu acho que a gente pode ir encerrando. Tivemos 2 horas de conversa muito boas aqui, né? Certo. Eu queria só citar, eu coloquei aqui no chat o link do videozinho do YouTube, onde tem o canal do Fundo Nacional de Saúde, e assim, é bastante interessante fazer a visualização desse vídeo e se inscrever no canal do FNS. Tem muita coisa interessante lá para os gestores, para quem utiliza de uma forma geral. Muito obrigada, Célia. A gente vai mandar nesse e-mail, então, a lista de presença, né? E aí a gente vai mandar também para os apoiadores do COSEMES e para as referências de planejamento. Então, caso vocês não recebam o e-mail, né, por algum problema, podem pedir para eles. A gente vai encaminhar, então, todos esses materiais, e a gente vai encaminhar o link também do site do YouTube do Fundo Nacional de Saúde, que a Célia comentou que tem os vídeos para assistir, que eles sempre estão colocando outras coisas para poder auxiliar vocês, tá bom? Queria agradecer a Luana, quer fazer uma consideração final. Muito obrigada por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. Liliane, quero agradecer a oportunidade, né? Célia, Dorian, muito bom, sempre muito bom ouvir, né? Que cada vez que a gente escuta, a gente aprende um pouquinho mais. Obrigada aí pela oportunidade de apresentar a experiência que a gente tem vivido aqui na região do Paraná, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada, Célia, também. A gente, acho que essa nossa conversa com você vai continuar com o CIOPS para poder auxiliar aqui. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, a gente viu, né, para a gente poder auxiliar. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, a gente vai contar com a Célia aí para poder ajudar. Célia, muito obrigada. Dorian também, equipe da CGFIP, que nos ajudaram a organizar essa conversa para poder ser mais rica possível. Muito obrigada pela participação. Ei, Lili, a gente está sempre à disposição, viu? E, assim, a apresentação que a Célia fez, eu vou passar para você, tá bom? Por e-mail, e junto com o link lá da apresentação de Jesus, tá? E aí você passa para nós essa apresentação da Luana, que tá no show, viu? Com certeza. Obrigado. Vou passar sim. Abraço. Pode deixar. Compartilho o material de vocês. E COSEMES, né, por estar aqui com a gente. Simone estava no começo, Edson, obrigada aí, todos os apoiadores. Dulce, equipe da gerência de planejamento e os referências de planejamento. Municípios, nós estamos aqui, né, nós estamos trabalhando em conjunto, SESI, COSEMES, Ministério da Saúde, para auxiliar vocês, para que vocês não deixem de registrar as informações no sistema, para que isso não seja um problema para vocês, nem agora e nem lá na frente. Então, a gente fica aqui à disposição para continuar a conversa, tá bem? E aí, o nosso objetivo... perdão, Dulce. Só uma última palavrinha. E o nosso objetivo agora, então, é que vocês, né, que estavam com dificuldades no sistema, que com essas dúvidas, que tentem verificar a programação de vocês, como é que estão lá no sistema, entre no sistema, façam o registro das informações. Se vocês continuarem com alguma dúvida, entrem em contato. E a gente gostaria, né, pelo nosso projeto, que vocês fizessem o registro da PAS 2018 e 2019 até dia 30 de novembro, para que a gente possa tirar um relatório, mostrar que houve uma evolução nos registros, e aí a gente, no mês de dezembro, a gente vai ter a etapa de pactuação dos indicadores de 2018 e 2019, para a gente poder lidar com, né, com quem está com dificuldade. A gente vai ter trabalho com os conselhos também, né, tentar conversar com eles para poder, para que eles também aprovem a pactuação de vocês, porque vocês sabem que para a gente ir para os relatórios, os conselhos precisam aprovar a pactuação dos indicadores para que ela seja homologada pelo Estado, para que aí sim esteja disponível para registro nos relatórios. Então, era esse meu recado, Dulce, para finalizar o vídeo. Ai, gente, então, primeiro, assim, nossa, agradecer, né, a todos novamente, mais uma vez, e vamos sempre estar agradecendo. E eu acho, assim, ficou muito clara a apresentação de todos,
E na questão para os municípios, o que a Luana colocou, eu acho que isso tem que ficar assim, piscando dentro da cabeça de todos os gestores e dos apoiadores, tanto regionais quanto do COSEMES, para chegar para os gestores e ficar falando assim, ó, eu, no seu lugar, eu não deixaria para outro escrever, porque realmente isso é muito importante, né? E as pessoas não se dão conta dessa questão do quanto é importante que nós estamos colocando num documento que tem que estar lá no DigiSUS e é um documento que, de repente, outro vai colocar com o seu nome. Então, assim, alguém escrever, tu está deixando um cheque em branco. Então, isso, assim, é muito... Né, que hoje em dia já quase ninguém mais usa cheque, né? Mas... Então, assim, deixar um documento assinado por ti em branco, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a Luana foi feliz na hora que ela disse isso. Eu não deixaria. E ela foi gestora. Então, assim, vamos pensar nisso. Eu acho que isso tem que ficar piscando na cabeça de cada um de nós para a gente entender e ver essa importância, né? De nós estamos terminando a gestão, de deixar a coisa o mais redonda possível, mais finalizada possível, para que você não tenha que responder depois de anos por alguém ter respondido por ti algo que não foi, né? Então, isso é muito importante. Então, eu queria agradecer a todos, né? Vocês ali, né? Liliane, a Mariana, a Dani, a Raide, todos, a Estela, como vocês estão sendo nossos parceiros, está maravilhoso. A Franciele, nós estávamos até comentando, assim, essa aproximação que a gente está fazendo com a regional, essa aproximação que a gente está fazendo com os apoiadores do COSEMES, isso está tão importante, esse trabalho conjunto realmente está fazendo toda a diferença. A gente está conseguindo o que antes não estávamos fazendo, né? E isso é muito importante. Então, fica aqui a nossa gratidão a todos vocês. Também já aproveito enquanto gerente da área nesse momento, agradecer a toda a equipe da gerência, né? Quem está aqui na sala comigo, a Fran que está em casa, como o trabalho de todos e essa união, essa força, que é uma coisa que eu sempre falei na gerência, e eu acho que isso é importante para falar para os apoiadores e para o pessoal da regional, a diferença entre trabalho de equipe e trabalho de grupo. Trabalho de grupo, cada um faz o seu individualizado. Se um faltar, fica lá para fazer. Trabalho de equipe é nós nos unirmos e fazermos em prol do que se quer, do objetivo comum. Isto que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de equipe. Então, eu agradeço e quero que essa equipe cada vez vença mais, que todos nós vamos chegar no nosso objetivo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês, boa semana e a gente se fala. Até mais. Tchau. Tchau, Lili. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Tchau.